Vamos falar agora com Ireneu Hort, ex-prefeito de Tapera e atualmente na direção da AproSoja, porque hoje é manchete nos principais jornais de Porto Alegre os prejuízos com a estiagem sobre a agricultura da soja. Meu prezado Ireneu Hort, que conheço já de muitos anos, bom dia. Bom dia, amigo Lazier. Suplente Alegria toda minha. Poder falar contigo através da Rádio Guaíba. Tá bom. Também é primeiro suplente do senador Luiz Carlos Reis. Escuta, nos fale sobre esse problema aí da estiagem sobre a soja. Parece que o prejuízo é grande, né? A situação ela é uma situação inusitada. Nós temos micro-regiões onde tem chovido e grandes regiões que não têm chovido. Então, tem lugares no estado que tem 40, 50, 60 dias sem chuva e, às vezes, no meio, alguma pequena mancha de alguns hectares, alguns 1000 hectares, e tem chovido. Essa noite passada, ontem à tardinha, essa noite passada mesmo, em muitos lugares choveu de 10 até 60 milímetros. Mas tem algumas regiões que, mesmo chovendo, o prejuízo está instalado. A soja não recupera mais, a soja morreu em muitas regiões. Tá? Então, o Estado, Lazier, que com esta quebra de safra por seca neste ano de 25, será a quarta seca em 5 anos, né? Além do prejuízo da enxurrada. Então, não tem estrutura financeira que suporta isso. Tá? Preços das sojas estão baixos. Teve um ano nesses 4 que o preço estava alto, mas foi justamente o ano que não teve safra, então o produtor tinha a oportunidade de vender bem, mas não tinha produto. E nos demais anos, além do preço ruim, safra ruim. E as dívidas foram se acumulando, foram sendo prorrogados com juros muitas vezes extorsivos, junto às instituições financeiras como um todo, e também junto à cooperativa de cerealistas. Né? Então, nós temos muito agricultor insolvente, muitos já judicializaram as suas dívidas, né? E se nós não acharmos uma saída viável, o que vai acontecer? Mais gente vai abandonar o campo, mais gente vai deixar de produzir. Quem vai perder com isso? Primeiramente, o agricultor prejudicado. E logo em seguida, todas as demais atividades, além dos impostos municipais, estaduais e federais, toda a cadeia produtiva, vendedor de insumos, de máquinas, de combustíveis, de transporte, posto de gasolina e tal. O Estado, enfim, perde, porque a situação em algumas regiões ela é dramática. Né? Então, por isso que a gente encaminhou, Lazier, esse projeto de lei que visa o alongamento da dívida. O produtor não quer perdão, ele quer ter condições de pagar. E o alongamento que está se propondo é para pagar essas contas pendentes todas por parte do produtor por 20 anos, com 3 anos de carência e juros de 1 a 3% ao ano. Assim como foi feito, Lazier, lá no início dos anos 2000, quando naquela ocasião o Brasil agrícola estava praticamente liquidado. Nós produzíamos, na época, entre 80 e 90 milhões de toneladas de grão no país. O ministro era o nosso amigo gaúcho Francisco Sérgio Turra. Se fez a securitização. Naquela ocasião, depois de um alongamento de curto prazo, que o pessoal não conseguiu pagar, se fez uma renegociação por 25 anos. E aí começou a se dividir essa conta por 25 anos, tanto que a última prestação daqueles que fizeram renegociação naquela ocasião vence este ano, de 2025. E o Brasil, na época, em 2 anos ou 3 safras seguintes, passou de 90 milhões, de 80, 90, para 120, 130 milhões de toneladas. Sim. Foi quando entrou o ministro Pratini e falou numa ocasião: eu não sei produzir, ele dizia, mas eu sei comercializar. E eu vou vender a produção brasileira no mundo.
Tanto isso é verdade que reanimou os produtores do Brasil inteiro. As novas tecnologias entraram a partir do ano 2000, tanto na questão de equipamentos, máquinas agrícolas, insumos, conhecimento do produtor de um modo geral. E o Brasil, como um todo, hoje está acima de 300 milhões de toneladas grão. E isso começou na secularização lá atrás. Então, nós, como gaúchos, estamos vendo, Lazier, que o Rio Grande está numa situação parecida com o Brasil naquela época. Por isso, nós estamos propondo esse alongamento com prazo maior para salvar o Rio Grande. E a salvação não é só do produtor, é do Estado. Né? O próprio governador, no lançamento da 25ª Expo Direto, agora na segunda-feira, aí no Hotel de Ville, em Porto Alegre, falou sobre esse problema e que irá capitanear. Então, o que nós precisamos fazer é a unidade de todas as classes ligadas, de todas as entidades ligadas ao campo. Não importa o nome da entidade, os gaúchos têm que estar unidos, e principalmente os órgãos públicos, desde vereadores, prefeitos, deputados estaduais e principalmente parlamentares federais, porque a decisão, o voto, vai ser na Câmara dos Deputados, e o projeto está lá protocolado, sob o número 341 na Câmara dos Deputados e sob o número 320 no Senado da República. E nós precisamos da conscientização maciça do Parlamento Gaúcho para que os parlamentares do restante do país também apoiem e entendam a dificuldade do agricultor e da agricultura gaúcha. Não é só a soja, é todas as culturas, todas as atividades do campo. Essa sua análise é terrível, mas ela é muito realista. Isto é, se as estiagens se repetem 4 em 5 anos, imagine, as safras são perdidas, os produtores se tornam endividados e a economia a própria economia do Estado é abalada. Então, isso torna um quadro triste, preocupante e altamente prejudicial, repito, à nossa economia. Sem dúvida. Pergunto, a irrigação que tanto se fala, mas que tanto demora e que custa caro, seria a solução? Seria o caminho viável? Ou nós realmente passaremos a ter, até porque as mudanças climáticas nos ameaçam a ter essas estiagens constantemente, mais do que antes agora. Imagine as temperaturas que tivemos ontem. Um sol daqueles que nós tivemos ontem, aquilo ali destrói a agricultura, queima tudo. Então, a irrigação seria uma das poucas soluções? Veja bem, nesse projeto que nós encaminhamos e foi montado a muitas mãos, muita gente participou, nós fizemos várias reuniões para se chegar a essa conclusão. Além da prorrogação das dívidas, a gente colocou que daqui para frente continue os financiamentos de custeio para que o agricultor possa continuar produzindo, independente se é pequeno, médio ou grande, independente da atividade econômica. E como investimento, que a prioridade, por decisão dos agricultores, é que seja investido na recuperação do solo. Houve muito problema de lixiviação do solo nas últimas enchentes, e como segunda opção, nesse projeto de investimentos, com juros de até 5% ao ano, irrigação. Sistemas de irrigação já tem alguma coisa no Rio Grande do Sul, mas o percentual de área irrigada ainda é baixa, com exceção da área de arroz, que é um capítulo à parte, e nós precisamos investir sim. A solução é uma solução paliativa, até porque nós vemos que é praticamente impossível irrigar toda a área agrícola, mas sim parcialmente em algumas regiões. Para isso temos que fazer reservatórios, mais reservatórios, muitos já existem, desde o governo da IEDA já se trabalha nisso, muitos agricultores fizeram depósitos de água, reservas de água que se aproveita na época das chuvas excessivas, guarda a água para depois usar na irrigação. Também poços artesianos.
O que tinha há poucos anos atrás é a dificuldade da licença da questão do meio ambiente para se instalar reservas nas APPs. Isso está mais moderado agora, está mais liberado, já tem mais gente podendo fazer sem essa burocracia toda. E nós temos um segundo problema nessa questão, que é a energia elétrica. Os pivôs centrais estão movidos a energia, né? Então, tem muitos locais no interior que não têm energia suficiente. Então, paralelo a novos projetos de irrigação, nos locais onde não tem sistemas de energia disponível, tem que reforçar as redes e, logicamente, ter a condição de fornecer energia. Essa é uma pergunta, Irineu, essa pergunta que temos formulado constantemente aqui. Precisamos de irrigação, agora precisamos de energia elétrica para mover os motores e os pivôs para a irrigação. E aí tem entrevistados nossos que têm falado na necessidade de mais cooperativas de eletricidade pelo interior do estado. Mas isso também custa caro, né? É verdade, isso é uma coisa que você não faz de uma hora para outra. Isso é solução de médio e longo prazo. Inclusive, há pouco tempo atrás, muitas PCRHs estavam trancadas pelas questões ambientais, não permitiam instalar. Agora parece que está mais facilitado um pouco. Então, você não consegue instalar por questão burocrática, não avança. Tem gente que quer investir, particulares mesmo, e empresas que trabalham no ramo e que têm expertise nessa área, tem interesse, tem intenção, sim, e tinham sempre esbarrado na questão ambiental. Então, isso tem que ser desburocratizado. Aos poucos, parece que está aparecendo medidas, o próprio setor do Estado, a FEPAM e tal, tem começado a facilitar um pouco isso. Mas se nós não, como um todo, como Estado, não fizermos algo parecido no sentido de facilitar isso, a demora vai ser grande para aumentar o percentual de área irrigada. Quem tem áreas irrigadas, por exemplo, neste ano, onde não faltou água, porque às vezes falta água até nas represas, nos açudes e nos riachos pequenos, tem lavouras com produção normal, né? Então, se nós tivermos um percentual maior de área irrigada, a quebra vai ser menor e a atividade econômica do Estado continua de pé. Eu sempre digo agricultura, Lazier, se tu pegar um jogo de dominó e colocar de pé e derrubar a primeira pedrinha, as outras caem em cascata. Perfeito. A economia do Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Você derruba a primeira pedra, que é o setor primário, o setor produtivo, as demais atividades econômicas caem em sequência. Exato. Né? Então, precisamos achar a solução com mais força lá no setor primário. Perfeito. É por isso que nesse programa da Rádio Guaíba, e que tem história, a Rádio Guaíba e o Correio do Povo, tem um retrospecto de muita abordagem sobre a produção primária no Rio Grande do Sul. E tem nos preocupado, exatamente por isso, pelo endividamento enorme de produtores, que tem como única solução agora uma renegociação a longo prazo. O Reis ainda falou aqui ontem, ele está preocupado com um projeto de securitização em favor dos nossos produtores rurais e a necessidade da irrigação e, consequentemente, melhoria também da criação de energia elétrica para mover essa irrigação no estado. São muitos problemas numa área da qual o Rio Grande do Sul depende 40%, em média é mais ou menos isso, né? Talvez até mais, porque se você considerar tudo que gira na volta da agricultura, caminhão que vai para cima e para baixo, posto de combustível, fabricantes de produtos que vão para a lavoura, o produto trabalhado depois que sai da porteira. Então, praticamente tudo gira em torno disso, quase tudo. O direto é 40%, mas se tu analisar o resto, passa de 50%, 60%, que envolve a agricultura. Se a agricultura vai mal, até as indústrias de fornecimento de insumos, máquinas, equipamentos vão patinar, vão mal, não vai ter comprador. Então, por isso, nós precisamos lutar cada vez mais e solucionar aos poucos esses problemas que são mais graves, que custam mais dinheiro, que custam mais planejamento e que exigem
que os órgãos públicos que entravam esses segmentos facilitem mais e não coloquem tanta burocracia para conseguir essas licenças ambientais que tanto no passado recente tem prejudicado o Rio Grande do Sul. É verdade. Ireneu, não é Ireneu Horti, da direção da AproSoja, nos comentando esta situação dramática criada pelas estiagens, a falta d'água, afetando a atual safra da soja e o problema correlato dos nossos produtores rurais que, com essas perdas, com essas quebras da soja, vão se endividando cada vez mais e precisam de uma renegociação dos financiamentos que tiveram. Ireneu Horti, um grande abraço, obrigado pela presença. Eu te agradeço, amigo e senador Lazier Martins, e estou à disposição. Um grande abraço a todos. Tá bom, outro. É o suplente, inclusive ele esteve ocupando uma cadeira do Senado, representando o Rio Grande do Sul, quando o Reis esteve afastado por alguns meses para tratamento de saúde no ano passado. Ireneu Horti, ex-prefeito de Tapera, e um homem que entende muito desta questão agrícola.